Olá, gente! Oi, gente! Bom, o tema de hoje é sobre espiritualidade. Para mim, falar sobre espiritualidade é um tema que aquece meu coração, é um tema muito especial. E falar sobre espiritualidade é a conexão, né, que cada um tem com o divino, com o Criador, com a força maior, independentemente da religião. E principalmente falar sobre o amor, né? O amor dele por nós. Tia, você quer começar compartilhando com a gente como que foi sua trajetória, como é seu relacionamento com o Criador, com Deus, com o universo? Tem muitos nomes, né? Cada um tem uma nomenclatura para isso, né? Tem a universo, Deus, Buda, Allah, cada um tem, né, a sua nomenclatura. Eu gosto de chamar de Deus o Criador de todas as coisas, né? Ele criou tudo isso aqui pra gente usufruir de tudo que tá aqui, né, material. E já tem tudo em abundância, né? Só a gente que precisa estar a dispor de poder usufruir de tudo. Então, assim, o que eu posso dizer, né, sobre a minha trajetória espiritual, eu vim de um lar evangélico pelo lado materno, né, minha mãe é evangélica, eu fui batizada na igreja católica quando era pequena, meu pai não tem uma religião, e eu também não tenho uma religião, assim, apesar de frequentar a igreja da minha mãe, mais por companhia, né, para fazer companhia para ela, que muitas coisas na igreja evangélica que tem muitas doutrinas, muitos dogmas, regras e crenças que às vezes não acho que se encaixa exatamente com a minha personalidade, né? Então, assim, tem muitas coisas ali que eu acredito, sim, mas ainda não me encontrei em nenhuma religião, né? Mas a espiritualidade é muito maior, né, do que a religião. A religião é só um veículo, né, é um meio de chegar, de se ligar, se conectar a Deus, universo, energia, o todo, né? Então eu vejo que é muito mais do que uma religião, então eu não me encontrei ainda. Estou em busca, né, de uma religião, porque eu sei o quanto é importante também você ter uma religião. E me sinto uma pessoa muito espiritualizada, me considero uma pessoa espiritualizada, porque para mim a espiritualidade é além, né? Não é só a questão da sua conexão com Deus, mas a conexão com a forma como você age, né? Como que você age diante das outras pessoas, diante de você sozinha, com você mesma, né? Porque Deus está vendo tudo, né? Então não adianta nada a gente se mostrar de um jeito para as outras pessoas e longe delas a gente não tá nesse contato aí divino, né? E aí fala um pouco de você também, como é que é a sua experiência espiritual. Bom, a minha experiência começou, eu acho que foi no colégio, porque eu fui educada num colégio católico, comecei a estudar lá desde o jardim de infância, então eu tive muito contato com a religião, o catolicismo, né? Nesse colégio, a gente tinha uma ordem para fazer as coisas, né? Então, antes de iniciar as aulas, a diretora, a gente ouvia a voz dela na caixinha de som, né? Cada sala tinha sua caixinha de som, então a gente tinha que se levantar, se posicionar para rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, e aí sim o dia começava, né? As aulas começavam. E eu cresci assim. Mas em casa, meus pais, na minha família não tem nenhuma religião, né, específica. Minha mãe tem lá em casa, não sei se na casa dos seus avós ou dos seus pais tem também isso, mas tem aquele templozinho, né, budista, que a gente acende incenso para os antepassados. Então, na casa da minha mãe tinha isso, da minha avó também. Mas falar sobre Deus na minha casa não era um assunto assim tão leve. A gente não falava sobre Deus, apesar de seguir alguns ritos, né, tanto do budismo quanto do catolicismo. E aí, conforme eu fui crescendo, eu achava aquele negócio do colégio muito, parecia só um ritual,
eu não sentia no coração, assim, eu não sentia nada. Eu apenas repetia as palavras, a reza, sem conexão nenhuma, né, com Deus. E, inclusive, eu tinha medo, porque eu fui ensinada que ele era um Deus bom, justo, mas que ele também cobrava, né? Então, tinha muito esse negócio do pecado. E aí eu tinha medo, achava que Deus era só punição, porque todo dia eu me pegava fazendo alguma coisa, desde criança, uma mentirinha, empurrou o colega, e depois, conforme a gente vai crescendo, tem outras coisas que a gente vai fazendo também, e eu ficava me punindo, eu falava, nossa, é muito pecado. Não vou pro céu. Não vou pro céu, não vou pro céu. E aí eu fui me afastando, falei, não, nem quero falar com esse Deus, porque tem tanta coisa dentro de mim, assim, que não é digna, né? Não sou merecedora, não né? Sou merecedora do amor dele, porque é só pecado, né? Ou muitos pecados. Então, eu via ele como um Deus que punia, que castigava. E eu não, nessa época, eu não senti nenhuma conexão com Deus, apesar de fazer toda essa... o que a religião católica prega, né? Que é ir à missa, fazer catequese, um monte de coisa, mas eu só cumpria a tabela, não sentia, de fato, nada assim. E aí, depois, conforme eu fui crescendo, eu sentia falta, né, de ter uma ligação com algo maior. Acho que a nossa alma pede, né? E eu fui buscando, então eu passei por muitas religiões. Eu fui em templo budista, eu fui na Umbanda, eu fui em casa espírita, eu fui em igreja evangélica, eu fui passando por vários, porque eu era curiosa, eu queria entender, né, como que cada religião lidava com o Criador, com Deus, independente do nome, né? Eu gostava de conversar com as pessoas, só que eu ainda estava com o coração muito fechado. Eu só queria entender com a mente, eu não sentia ainda. Mas mesmo assim eu buscava e buscava. E aí até liga um pouquinho com o que eu falei no primeiro episódio, que era aquele vazio tão grande que eu sentia, e eu estava buscando desesperadamente preencher esse vazio com coisas do mundo, mas ao mesmo tempo também acho que a minha alma, a minha intuição sabia que era com Deus que eu ia me encontrar. E por isso que eu fui buscando nas religiões, eu fui tentando me encontrar, que nem você falou agora há pouco, né? Tentando me encontrar nas religiões. E hoje você segue alguma religião? Sim, então foi assim, eu nessa busca, né, por tentar me encontrar, na verdade ele me encontrou. Ele me encontrou e minha vida começou a fazer total sentido, porque até então era uma busca no mundo, assim, né? Eu tentei buscar me preencher com festas, com bebida alcoólica, com relacionamento amoroso, eu achava também que se eu encontrasse uma profissão, eu ia me preencher desse vazio, então eu busquei muito encontrar uma profissão que eu me adequasse, que eu me encaixasse, que eu gostasse. E esse tempo todo eu fui buscando em vários lugares, em várias coisas, e não me achei. E até que Deus me achou. E nesse dia foi um período muito difícil para mim, porque eu estava me recuperando de uma cirurgia, passei por uma cirurgia muito grande, e eu estava me recuperando, né? E à noite, no meu quarto, até me emociona um pouco assim, no meu quarto à noite eu não estava conseguindo dormir, estava inquieta, e aí eu acordei de madrugada e foi como se a minha, sei lá, uma voz, né, dentro de mim conversasse comigo.
E nesse momento eu senti que era Deus falando comigo. E ele falou assim, você quer me conhecer? Eu falei, quero muito. E aí ele falou assim, então você precisa confessar os seus pecados, né? E aí eu fui, nesse período, nesse tempo, eu fui falando de todos os meus pecados, que não tinha coragem de falar para ninguém, mas que eu me vergonhava muito e isso me afastava dele. E aí eu fui falando que eu me arrependia disso, me arrependia daquilo, tudo mais. E aí ele falou, então vem me conhecer mais. E aí, a partir desse momento, eu comecei a buscar uma igreja e achei uma igreja evangélica da comunidade Nikkei, comunidade japonesa. Eu passei aí, assim, bem timidamente. Eu ia, assim, o culto começava às 9. Aí eu chegava um pouquinho mais tarde para não ter que interagir com ninguém. Eu ia, sentava lá no fundo só para olhar, para ver como é que era. Aí o momento de louvor para mim foi de muita entrega, chorava demais. Quando começava o louvor, já começava a chorar. E aí eu ia ouvindo a palavra. E aí cada vez mais eu fui me aproximando de Deus. Então, assim, eu fui aprendendo sobre a palavra, aprendendo. Acho que Deus foi me transformando a minha mente, o meu modo de pensar, o meu modo de agir. As coisas que eu gostava já não fazia mais sentido para mim. As músicas que eu gostava de ouvir, já não conseguia mais ouvir essas músicas. Os ambientes que eu frequentava também já não faziam mais sentido. Hábitos também que eu tinha, já não conseguia mais. Mesmo, às vezes, dentro de mim eu falava, ai, que vontade, né, de ir para uma festa, não sei o quê, mas eu já não era a mesma coisa. Então, a partir desse encontro, Deus foi me transformando de um jeito, assim, e para mim foi libertador. E eu acho que foi esse momento de encontro mesmo. Nesse momento que eu percebi que todo aquele vazio que eu sentia foi preenchido por Ele. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu sigo a religião hoje, que é a evangélica, e eu me encontrei, né? Não me encontrei não, Deus me encontrou. Muito bom. A gente falou sobre religião, né? E a espiritualidade é muito maior do que a religião. Como eu falei no começo, né? É um veículo, é um meio para a gente alcançar essa espiritualidade, o meio da gente estar conectado com Deus, né? E para isso a gente precisa, você falou, né, dos vícios, né, se preencher de coisas materiais. E para a gente ter essa conexão espiritual, a gente precisa primeiro se esvaziar. Né? Então é importante a gente se esvaziar primeiro daquilo que já não faz mais sentido, daquilo que não agrega, como você falou, você já não se sentia mais bem em certos ambientes, ouvindo certas coisas, né? E a gente se esvazia primeiro para depois a gente se reencontrar, né? E começa assim do básico, né? No silêncio, na meditação, né? É onde a gente fala, tá, agora eu tenho que parar de ouvir os barulhos externos e começar a ouvir o que está dentro de mim. Né? A intuição que a gente fala, o sentimento que a gente fala, são de Deus. A voz de Deus falando com a gente é a nossa intuição. E se a gente não silencia, não medita, e meditar não é só ficar assim também, né? Meditar é você estar atenta também. Né, atenta aos pequenos sinais, porque Deus fala com a gente no silêncio. Deus fala com a gente nos momentos mais singelos da nossa vida. No momento que a gente acabou de despertar, por exemplo, a gente estava comentando antes de gravar, né? Sim. Que são nesses momentos que a gente acaba de acordar que vem essa intuição muito forte. Por quê? Porque é no momento que a gente está em descanso, né? É um momento de silêncio. Né? É a paz de espírito, né? É o momento que a gente tem mais paz de espírito, é o momento que a gente desperta de manhã. Então, às vezes até de madrugada, né? Às vezes a gente acorda assim, vem uma palavra, como eu falei para você agora há pouco, ou vem uma música, como você disse também, né? E tudo isso são sinais de Deus querendo nos guiar de alguma forma, né? Nos mostrar algum caminho ali que a gente ainda não tinha enxergado,
né? Então, estar atento a esses sinais, né? O orar e vigiar é muito isso, Muito. né? Da gente prestar atenção nos pequenos sinais que Deus dá, que é um sopro mesmo. E se a gente está indo no automático, igual a gente falou no primeiro episódio, né? Se a gente se deixar levar pelo automático, a gente não escuta a voz de Deus, a gente não escuta a nossa intuição, a gente não escuta o que está dentro de nós, a nossa essência verdadeira, né? E acaba se deixando levar pelo externo. E eu acho que ele está em todo lugar, né? Não importa o nome que a gente dê, mas na natureza, né? No belo, né? Eu olho assim, às vezes eu tô indo para o trabalho e aí eu olho uma flor, assim, sabe? Eu falo, nossa, eu sinto a presença, né? De Deus numa paisagem bonita, num animal, numa criança, num idoso, sabe? Eu acho que é mudar esse olhar, né? A partir do momento que a gente está em conexão com o Criador, né? A gente consegue ver beleza ao nosso redor, em tudo que a gente olha, né? Porque é tudo dele, né? Ele que criou tudo isso para a gente poder contemplar, né? Então, tem essa questão de contemplar, da questão da gente, nas nossas orações, que é importante a gente agradecer. Nas orações, as orações foram feitas para a gente agradecer por tudo que ele já criou, por tudo que ele fez já por nós, né? E a gente não enxerga muitas vezes isso, né? Que ele já deu tudo ali, a gente fica pedindo mais. As nossas orações, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu quero mais dinheiro, Deus eu quero mais isso aqui, eu quero mais saúde, eu quero. Só que o que a gente está realmente fazendo, de fato, para a gente conseguir alcançar essa saúde que a gente pede? O que é que a gente está fazendo mesmo para conseguir alcançar o sucesso financeiro, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta nada a gente só ajoelhar e pedir para Deus e esperar que caia do céu. E não é assim, né? Tem até aquela frase, né? Pedir para Deus paciência, ele me deu uma situação para ser paciente, né? Porque ele não vai te entregar de mão beijada. Você tem que fazer a sua parte. Sim. Né? Então eu vejo que a oração é importante, mas para agradecer, porque ele já deu tudo. E não para ficar pedindo mais. Talvez pedir sabedoria. Sim, né? sim. Pedir discernimento. Sim. O que eu falei é de pedir coisas materiais, né? Às vezes a gente acha que a gente cobra, né? Cobra de Deus. Exige mais. E esquece de agradecer o que a gente já tem em mãos. A gente despreza e menospreza aquilo que a gente já tem. Porque a gente acha tão pequeno, né? Fala, nossa, eu só tenho isso. Olha, a outra pessoa tem muito mais do que eu. Mas não, você já tem muito, né? Só de você estar respirando, tendo saúde, tendo um lar, tendo, né, comida. A gente tem que ser grato pelas pequenas coisas. Como é que a gente vai contemplar as coisas grandes se a gente não contempla as pequenas? Começa do pequeno, né? Então é importante a gente valorizar isso que Deus já deu pra gente, de vez ficar pedindo mais pra Ele, né? Ter essa mentalidade, né, de gratidão, de abundância. Aceitação também, porque cada um tem o seu caminho, né? Se a gente olhar para o lado, a gente não sabe o que a outra pessoa passou para ela estar onde ela está hoje. Mas cada um tem sua história. E Deus, até é importante falar isso, porque assim, quando eu já tive minha fase revoltada com Deus, já fui revoltada com todo mundo, já fui revoltada com meus pais, já fui revoltada com Deus, porque eu olhava e falava assim, nossa, tanta gente sofrendo, tanta miséria, tanta desgraça, tantas guerras, cadê Deus? Cadê esse Deus que é amor, que todo mundo fala que é amor? Onde Ele está? Por que Ele permite que isso tudo aconteça? Só que hoje eu vejo que a sabedoria dele é infinita. E euzinha, aqui um grão de areia, eu quero entender o motivo, né, dele. Não tem como eu conseguir compreender o que está acontecendo, né? O universo, o mundo como um todo, cada um tem sua história, cada um tem sua vida e precisa passar pelo que precisa passar, né? E tem esse negócio do livre-arbítrio também. Então,
Deus, eu vou falar Deus porque é como eu me refiro a ele, né? E aí, assim, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, as nossas escolhas, as nossas ações também refletem consequências, né? Não é que ele permite sim, porque ele é tão bom que ele permite que a gente faça nossas escolhas, mas cada escolha tem também uma consequência, né? Então, não tem como a gente querer entender o porquê de tudo. A sabedoria dele é infinita, né? Então, ele é o Criador. Como que eu quero entender como o Criador pensa? É assim. Igual você falou, é a semeadura que a gente faz e a gente vai colher aquilo que a gente semeou, né? Então, o que a gente quer colher lá na frente? Então, vai depender do que a gente está escolhendo agora, né? O livre-arbítrio que você falou. Então, se prepare para o que você vai colher. Depende muito, por isso que é muito do presente, né? A gente tem que estar muito nessa presença no hoje, no agora, que é só isso que a gente consegue controlar entre aspas também, né? Mas é só o que a gente consegue fazer é o agora, né? Não ficar com ansiedade do futuro, né? Se preocupando com as coisas que ainda não aconteceram e muitas vezes não acontece. E também não ficar preocupado, e se eu tivesse feito tal coisa lá no passado, será que minha vida ia ser diferente? E se eu tivesse não sei o quê? Não adianta a gente ficar pensando desse jeito, porque Deus sabe, Ele trilhou esse caminho para você, você precisava passar por isso. Para você ter o que você tem hoje, você precisou passar por certas coisas lá atrás, por situações difíceis, por alegrias, né? Então, isso é a aceitação. Eu tenho isso hoje, o que eu posso fazer com o que eu tenho na minha mão hoje? É isso. Então, eu vou fazer isso, né? E isso que é aceitar, né? Sim, eu costumo ver que não importa a situação que eu esteja passando, eu sei que eu estou passando porque eu tenho que passar. E Deus é bom a todo momento, né? Então, mudar o olhar mesmo, não é assim, nossa, estou sendo punida, nossa, o que eu fiz para estar merecendo isso? Não, é aquilo que a gente já falou antes, né? O que eu posso aprender com essa situação? Se eu estou passando por isso, é porque eu preciso aprender algo com isso. Então, vou me alegrar mesmo assim, porque é uma oportunidade, né, de estar crescendo, de estar aprendendo, de estar me tornando uma pessoa melhor. E Deus é sempre bom. Então, é aceitar, né? As coisas como elas são, da forma que é. Mas, lógico, não numa positividade tóxica, né? Vai doer, vai machucar, tem momentos que vão ser difíceis, mas é aprender com isso, não se vitimizar, se diminuir, né? Não colocar a culpa no outro, falar, tô sofrendo por causa disso que fizeram comigo, né? Então, assim, Deus sabe, né? A gente tem que passar por isso e vai ter que, assim, não tem como a gente se alegrar no momento difícil que a gente está passando, mas entender que é o processo. Se está acontecendo isso, é o que eu preciso passar. E isso faz com que a gente tenha mais leveza, né? E também entender que a gente precisa sentir aquela dificuldade naquele momento, né? É importante também a gente chorar, a gente sentir a tristeza, não só sorrir, né? E como a gente já falou nos outros episódios também, né? É importante a gente ter esse sentimento de tristeza colocado para fora também, porque se a gente guarda, chega uma hora que explode. Aí vem uma depressão, aí vem uma doença, aí vem alguma outra coisa mais grave. Então, é importante, né? E pensando na minha história, assim, se eu tivesse só momentos bons, eu não ia ter me ligado a Deus. Então, foi nos momentos difíceis mesmo, que até eu falei, eu não sei mais o que fazer. Não sei para onde recorrer, não sei para onde ir. E aí foi nesse momento que ele me encontrou e que eu me rendi, né, a ele. Eu vi que eu não consigo fazer sozinho, né? Eu preciso dele. Então eu me rendi a ele e eu acho que isso é a fé também, né? É crer que tudo está acontecendo para o nosso bem, que Deus sabe de todas as coisas. E abrir mão do controle, né? Também, porque às vezes a gente
pensa que sabe o que quer. E aí a gente vai nesse caminho. E às vezes não dá certo. E aí a gente se frustra e fica chateada. Mas se você conseguir olhar de uma forma assim, Deus, eu quero ir para este caminho, mas se for da sua vontade, que aconteça. E aí você solta. E se acontecer, eu estarei feliz. E se não acontecer, eu estarei feliz também, porque não era para ser, né? Então, essa é a fé. Eu acho que essa é a magia da fé, sabe? De ter um relacionamento com Deus, com o Criador, com o que você quiser chamar. Mas essa é a alegria de estar conectada com o Criador, né? Que é essa rendição, abrir mão do controle, aceitar as coisas como elas são. A vida se torna muito mais leve dessa maneira. Não mais fácil, mais leve. Mais fácil é diferente. E complementando um pouquinho isso que você falou, né, da gente confiar, abrir mão do controle e tudo mais, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Essa coragem, né? A coragem vem a partir do ter fé. Confiar de que as coisas vão acontecer. A gente dá o primeiro passo e aí sim abre os caminhos. Né? Então a gente tem a semeadura e a colheita. Então se você não der o primeiro passo, ficar travado, não, Deus, estou esperando você me enviar um sinal de que eu tenho que dar o primeiro passo. Não. Você dá o primeiro passo e ele abre o caminho. Você dá o segundo passo e ele abre o caminho. Né? A gente que tem que tomar essa iniciativa. Né? Não é ele que vai pôr ou já falar, vem cá. Não é. Como se fosse um bonequinho, né? Sai do ponto A e ele te coloca no ponto B, né? Assim, a gente tem que fazer por onde também, né? Sim. A gente falou bastante, né, sobre Deus, né? Mas tem muita gente que não acredita, né? Tem ateus, né? Que as pessoas que não acreditam em Deus, a gente pode falar como propósito, né? Como a pessoa vive. Quais são as atitudes que ela tem perante a vida, perante as outras pessoas. Isso também é espiritualidade, né? Você está agindo de acordo com o seu espírito, né? Então, muitas pessoas que não acreditam em Deus são pessoas bem espiritualizadas também, porque elas estão andando de acordo com suas verdades, né? Então, é importante a gente falar também sobre isso, né? As pessoas que ainda não se encontraram numa religião, ou preferem pensar de uma outra maneira, mesmo assim, elas têm, né, um espírito, né, e a gente busca se elevar de alguma maneira, que nem você falou, com uma atitude diferente, uma atitude amorosa, né, se cuidando de si também, com carinho, com amor, com respeito. Isso também é espiritualidade, né? Então, não se resume a uma religião, não se resume a doutrinas, a rituais, né? A rezas. Não, eu acho que é assim, nós estamos aqui para aprender a amar, no final das contas é isso, né? Amar e nos respeitar, conviver em harmonia. Primeiramente com nós mesmos, né? Sim. E depois um com o outro. Eu acho que essa é a grande lei do universo, é aprender a amar e se respeitar. E amar não quer dizer que você tem que conviver com todas as pessoas, né? E aceitar tudo. E aceitar tudo, não é isso. Mas ter essa compaixão, né? Entender que se uma pessoa está te fazendo você se sentir mal, não é porque essa pessoa é má, é porque essa pessoa também tem as dores dela. Essa pessoa também está sofrendo de alguma forma, e a única forma de ela poder expressar essa dor que ela já tem dentro dela é às vezes acusando a gente, é às vezes falando coisas que a gente não gostaria de ouvir, né? Então a gente tem que olhar com amor também para essas situações, né? Entender que aquela pessoa tem os motivos dela te estar tratando desse jeito. E assim, quando eu falo também a gente se tratar com amor e não aceitar tudo, é poder se posicionar,
mas de uma forma amorosa e respeitosa também, né? Não é, eu acho que aceitar os outros ou amar o próximo não é se permitir ser humilhado, maltratado, né? Porque primeiramente temos que nos amar e nos respeitar. Então, posicionamento, sem brigas, sem palavras, né, caluniosas, mas conseguir se posicionar de uma forma respeitosa. Isso também é importante, né? Sim. Faz parte também da espiritualidade. Sim. Olhar também o que nós comemos, né? Isso também é amor. Eu penso que o que a gente escolhe para estar na nossa vida, o que a gente ingere, o que a gente assiste, isso tudo também é se tratar com amor. Sim. A gente pode até fazer um episódio depois sobre, né, o nosso autocuidado, né, e como a gente pode se amar mais, né, e dentro disso tem isso daí que você falou, né, os nossos 5 sentidos têm que estar de acordo, né, o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente come, o que a gente está perto, né, tudo isso é espiritualidade mesmo. E durante as orações também, além, né, da gente agradecer tal, e pedir, pessoas que pedem também, tem também as promessas, né, os votos. Deus, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Deus, se você me dá o que eu preciso, o que eu estou pedindo, eu te faço outra coisa. Né? Eu acho que isso é uma barganha com Deus. Não sei se isso é muito polêmico de falar aqui, porque tem religiões, né, que fazem muitos votos, inclusive a religião da minha mãe, né? E eu vejo que para mim não faz sentido, né? Porque Deus já entregou tudo pra gente. Não é legal você falar, Deus, só vou fazer isso se você fizer aquilo. Não, a gente tem que fazer de coração e de vontade, né? E, eu vou glorificar o seu nome. A gente tem que glorificar o nome dele todos os dias, independente se ele vai te dar aquilo ou não, né? Então, isso é uma das coisas, assim, que eu não gosto muito, né, dentro das religiões, que são os votos e promessas, e tem outros nomes também, né, que agora eu não estou lembrando. Também não sei, eu conheço mais como promessa. Promessa, né? Então, se tal coisa se concretizar, eu vou fazer tal coisa, vou fazer um sacrifício, né? Você pede para Deus algo que você queira muito, ou uma cura de uma doença de alguém querido, ou a sua própria, ou o sonho da casa própria, alguma coisa que você queira muito que aconteça, e aí você fala assim, se isso acontecer, eu entrego algo que seja um sacrifício muito grande para mim, né? Não deixa de ser uma barganha, né? Sim. E eu acho que Deus não quer que a gente se sacrifique, né? Não quer que a gente deixe de fazer alguma coisa que a gente gosta, por exemplo, vou deixar de comer chocolate. Chocolate é um prazer nosso, assim, né? Como é que eu vou tirar o chocolate que eu tanto gosto, sendo que Deus quer que a gente sinta prazer também na vida, né? Então, por isso que tá? Essa é a minha percepção. Muita gente pode não concordar, mas eu acredito que Deus não quer que a gente faça mais sacrifícios. Acho que tem uma outra forma de olhar para isso, né? Na igreja que eu frequento, tem certos períodos que a igreja se reúne para fazer o jejum, mas o jejum é com um propósito. Então, deixamos de fazer alguma refeição, entregamos, né? Pulamos, sei lá, uma refeição ou até algo que a gente gosta muito de comer, no caso, chocolate, mas com um propósito específico. Não é uma barganha, mas o propósito é enfraquecer a carne para a gente estar mais próximo de Deus. É enfraquecer a carne para elevar o espírito, né? Então, porque a alimentação é essencial para a gente se manter vivo nesse mundo, né? Mas também está muito relacionada à carne. Então, se a gente consegue, né, fazer um jejum, o nosso espírito ele começa a ficar mais forte, porque a gente vai se nutrir de Deus. Então, no momento que a gente vê que a carne está enfraquecendo, vamos em oração e estar mais próximo de Deus. É assim que eu vejo o jejum, né? Não vejo como
uma barganha, mas com um propósito. É diferente, né? São situações bem diferentes. Obrigada por explicar, porque era uma coisa assim que eu não, assim, que sabia, mas não da forma que você explicou, né? Então é nessas horas que eu vejo o quanto que eu ainda sou imatura em relação a, não espiritualidade, mas em relação a religiões, né? E ritos e dogmas e crenças da igreja, né? Sim, e existem tantas, né, religiões ou doutrinas que é difícil a gente conhecer todas, né? Então, eu acho até legal conhecer, quem sabe no futuro a gente consiga trazer pessoas, né, de outras religiões para também explicar para a gente, para expandir um pouco mais, né, o nosso conhecimento, tirar a gente da ignorância. Sim, é bom, né? É bom ter contato com outras pessoas diferentes, né? Que é isso que faz a gente amadurecer também, né? Ter contato com outras pessoas e ouvir elas com amorosidade, né? Abrir os nossos ouvidos para as coisas que a gente ainda não tem uma certa resistência, também, né? É importante, né? A gente passar desse limite que a gente nunca ultrapassa. Né? Que é assim, né? Tendo outras percepções diferentes que a gente começa a mudar também a nossa percepção, né? E eu acho que é ouvindo os outros também que fica mais fácil, você que ainda não achou a sua, você conseguir fazer uma escolha também. E no passado, né? Acho que hoje em dia nem tanto, mas no passado tinha uma briga muito grande, né? Entre a igreja católica com a evangélica, que um vivia criticando o outro, mas hoje eu vejo que elas se conversam, sabe? Mas cada um segue a sua linha e tudo bem, mas sem ficar criticando ou querendo tirar um de lá para trazer para cá. Não tem sentido isso, sabe? O importante é todo mundo, que nem eu falei, se amar e se respeitar, né? Independente da religião. Independente da religião. E a tolerância também faz parte, né, da espiritualidade. Não tem como a gente falar que ama a Deus e viver criticando o outro, né? Não, temos que ter tolerância. Pode ser que você não concorde, mas você não precisa criticar ou discriminar o outro por conta da escolha dele, né? Cada um sabe da escolha que faz. Eu tinha comentado no episódio passado, né, sobre a minha terapeuta que tinha perguntado para mim como é que tava, né, a minha proximidade com Deus, né, ela falou que eu voltar a ler a Bíblia e tudo mais, né, mas para mim a Bíblia, sinceramente, era muito cansativa de ler. Letrinha pequena, palavras difíceis, né, então assim, a forma como eu encontrei de me aproximar da Bíblia e tudo mais, foi vendo, né, ou a Bíblia online, né, que tem uns termos menos técnicos, menos difíceis de entender, mais fácil de interpretar, e também através dos devocionais, né, então todo dia, né, tem uma passagem, a gente lê aquela passagem, aí tem, né, uma explicação ali, e tá sendo muito legal fazer todos os dias de manhã, eu faço, e aí eu reflito sobre aquela parte da palavra ali, né, e faz muito sentido, da forma que eu tô trazendo para minha vida a questão bíblica, está sendo dessa forma, né? E como é que é para você a sua relação com a Bíblia? Minha relação com a Bíblia? Eu vou ao culto, né, todo domingo, nem todos, né, eu consigo, mas na maior parte do tempo, dos domingos que eu consigo ir, eu vou. E lá que eu tive o primeiro contato, assim, com a palavra. Então, eu acho muito bacana porque pega-se um trecho da Bíblia e lá o pastor ele vai falando, né, sobre a nossa aplicação prática do dia a dia, ele vai trazendo para o momento atual. Então ficou mais simples para eu conseguir entender, né, essa parte da Bíblia. Então ela ficou atual, né? Porque se eu pegasse, eu também já tentei pegar e ler sozinha. Na época até que eu estudava no colégio católico. Era assim, eu não... Parecia que eu lia e não entendia nada, né? E quando eu ia na missa também, quando era pequena, o padre... eu acho até engraçado, eu lembro, porque o padre já era um senhorzinho, né? E aí quando ele falava no microfone abafado,
eu não entendia nada, me dava um sono. Mas agora, assim, dependendo da dinâmica, né, que a pessoa que vai trazer a palavra, dependendo dessa dinâmica, fica mais fácil a gente conseguir entender. Então, traz para o nosso dia a dia, né, essa palavra. Eles tentam trazer de uma maneira que a gente consiga entender. E aí eu fui começando a praticar a ler sozinha também. Agora eu consigo entender melhor, um pouco melhor, mas estou bem iniciante ainda. O devocional também eu faço toda manhã. É o momento assim que eu tenho para conversar com Deus, que é eu leio a passagem, leio o devocional, reflito, agradeço, é meu momento com Ele, assim, né? Falo as coisas do meu coração, às vezes choro, às vezes dou risada, agradeço e converso como se fosse um pai mesmo, né? Como se fosse, não, ele é nosso pai, né? Então eu fico lá um tempão conversando com ele e assim, a Bíblia é importante porque a gente começa a entender, né? Como se portar, como agir, qual é a maneira correta. O que Jesus faria no meu lugar? Exatamente. Porque hoje em dia tudo pode, né? Tudo é permitido, não tem certo e errado, as coisas estão meio soltas por aí, né? E eu sentia falta de identidade, de fazer o que é certo, né? E assim, eu acho que certo, errado é errado. Tem coisas que são muito claras, né? E lá é a palavra de Deus. Então, assim, a partir de lá que eu consigo entender melhor o que não é aceito, o que é aceito aos olhos de Deus. Então, eu vejo importância muito grande, né, na Bíblia. E saber entender, não só ler de uma maneira assim, só para cumprir tabela, né? Mas entender mesmo. Ele dá um direcionamento, tá tudo ali na Bíblia, né? Todo o direcionamento tá ali. É só a gente saber ler e integrar isso no nosso dia a dia. Né? E fazer com ajuda também, né? É como se fosse pegar um professor, né? Assim como a gente estuda para ter uma profissão, estuda para fazer um curso, a Bíblia também, às vezes a gente precisa de ajuda, de alguém que já é mais experiente, que entende melhor, né, para poder passar para a gente, ou facilitar a linguagem de alguma forma. Sim. E aí você tinha falado, né, de Deus ser o nosso Pai, né? E aí voltando também, a terapeuta perguntando para mim, né, como é que tá a sua proximidade com Deus? Né? E eu falei que eu estava distante. E coincidentemente, eu também estava um pouco afastada da minha relação com meu pai terreno, né? Então, assim, a relação que a gente tem com Deus é a relação que a gente vai ter com todas as outras pessoas, principalmente os nossos pais, né? Então, quando a gente tá de bem com Deus, dizemos assim, é mais fácil a gente compreender melhor os nossos pais, aceitar mais os nossos pais, né? Igual você falou, né, que você teve um momento da sua vida que você estava rebelando com Deus, né? Então, essa questão de cobrar demais é a forma que a gente cobra dos nossos pais também, né? Então, a gente tem que nos colocar no nosso lugar de filha de Deus, filha dos nossos pais, e nos colocar cada papel que a gente serve aqui em cada relação, né? Então, igual a gente falou, cada relação a gente tem que lidar com o amor. Como eu posso ter compaixão pelaquela pessoa, como eu posso tratar ela com mais amorosidade, né? Então, é importante a gente nos colocar no nosso papel em cada relação. Isso também faz parte da espiritualidade. Bom, nós colocamos aqui nossas reflexões, o que nós pensamos, né, sobre espiritualidade, nossas experiências também com Deus, com o Criador. E aí a gente quer perguntar para vocês, e para vocês, o que é a espiritualidade? A gente vai encerrar aqui por hoje, lembrando de vocês compartilharem se fez sentido para vocês com outras pessoas. Segue a gente no nosso canal, a gente está no YouTube, no Spotify,
no Instagram. A gente coloca ali os cortes do nosso episódio ali para vocês comentarem com a gente e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.